A China anunciou, no dia 31 de maio, que agora cada casal será autorizado a ter até 3 filhos. O país enfrentava sérios problemas demográficos devido às políticas de controle de natalidade impostas pelo regime comunista. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. É famosa no mundo a política de controle de natalidade do Partido Comunista Chinês por ser a mais estrita do planeta. Iniciada em 1979, sob o regime de Deng Xiaoping, a política de filho único previa pesadas multas aos casais que ultrapassassem o limite de um filho por casal, além de imposições extremamente invasivas, como esterilizações e até abortos forçados. Houve casos de residências demolidas, gado confiscado nas zonas rurais e agressões por parte dos oficiais do governo contra a população. Esta política é diametralmente oposta à cultura milenar chinesa que sempre valorizou grandes proles para honrar e cuidar dos mais velhos. Em 2016, o limite foi estendido para até 2 filhos por casal, prerrogativa esta já gozada anteriormente por grupos como moradores de zonas rurais cujo primogênito fosse do sexo feminino e por minorias étnicas. Mas ainda assim, a China vem apresentando um alarmante decréscimo na taxa de natalidade desde 2017. Prevê-se que a curva populacional chinesa atingirá um pico em 2027, quando será ultrapassada pela Índia. Considerando as recentes escaramuças militares fronteiriças entre a China e a Índia, é fácil concluir que a interferência estatal no planejamento familiar gerou um problema estratégico para a China. Corre o risco de perder o posto de maior potência demográfica do planeta para os indianos. As condições sociais e culturais da China mudaram ao longo das últimas 4 décadas. Os casamentos diminuíram, as mulheres passaram a casar e engravidar mais tardiamente, e o custo de vida nas cidades, fator cada vez mais relevante num país que se urbaniza a passos largos, tem aumentado especialmente por causa dos imóveis, cujos preços subiram 107% entre 2010 e 2016. Ora, durante a maior parte dos anos de política de filho único, praticamente metade dos casais era autorizada a ter até 2 filhos. Atualmente, mesmo com o limite estendido universalmente, é cada vez mais comum encontrar casais que escolhem ter apenas 1 filho ou mesmo nenhum. Sabemos ainda que a taxa de fertilidade mínima para sustentar uma população é de 2,1 filhos por mulher. A China encontra-se abaixo deste nível desde 1992, o que é assustador se considerarmos que a política de filho único gerou um surto de abortos seletivos, que resultou em uma considerável discrepância na proporção entre homens e mulheres. A situação se agravou durante o surto de peste chinesa, que, segundo um porta-voz do governo chinês, aumentou a incerteza da vida cotidiana e a preocupação com o nascimento de um filho. Muitos são os efeitos deletérios desta brutal interferência do regime comunista na vida privada dos cidadãos, sendo que, da mesma forma que ocorre na economia, as consequências do intervencionismo são imprevisíveis, já que mesmo o melhor dos praxeologistas não consegue sequer imaginar como os planos, anseios e modo de vida de cada indivíduo será afetado. É possível, contudo, prever e listar muitas dessas consequências de forma qualitativa e agregada. O envelhecimento da população e a tendência de inversão da pirâmide demográfica talvez seja a mais gritante e com terríveis desdobramentos econômicos. Muitos casais idosos não têm quem lhes sustente na velhice, e muitos filhos e netos encontram-se sobrecarregados, sem irmãos com quem dividir esta responsabilidade. É o chamado problema do 4-2-1, já que um único neto deve sustentar 2 pais e 4 avós, que se tornam cada vez mais dependentes de programas de transferência de renda, que sobrecarregam ainda mais o trabalhador num círculo vicioso, onde apenas a burocracia governamental sai ganhando, já que ela é retroalimentada. Frequentemente, acontecem com as famílias chinesas o pior, o chamado Shidu, em chinês, luto pelo filho único que morre. Uma desgraça que abate inúmeras famílias no país, principalmente aquelas mais pobres. Devido à rápida queda percentual da população em idade produtiva, o governo chinês planeja aumentar gradativamente a idade mínima de aposentadoria ao longo dos próximos 5 anos,
Ora, não deveria haver previdência pública, que é um esquema de pirâmide sustentado pela espoliação das gerações presentes e endividamento das gerações futuras. Mas, com isso, fica patente que o controle estatal da natalidade impõe um fardo cada vez mais pesado à população economicamente ativa do país. Há ainda o agravamento de questões sociais críticas, como o abandono de crianças, principalmente das meninas. Outras crianças simplesmente deixam de ser registradas pelos pais que querem driblar os limites governamentais. Elas são chamadas Heihaisi, ou crianças negras. Legalmente inexistentes, estes pobres indivíduos não recebem proteção legal. Como os nascimentos múltiplos não são penalizados, muitos casais que desejam ter mais filhos recorrem à inseminação artificial para induzir a gravidez de gêmeos, acarretando no processo o assassinato de embriões. Trata-se de uma questão ética ignorada em um país comunista e antirreligioso, mas que um conservador ou libertário deve considerar. Finalmente, há uma importante consideração econômica a ser feita. Muitos negócios familiares, principalmente na zona rural, dependem da intensidade de mão de obra também familiar. Sem a sua principal fonte de suprimento de mão de obra, que é a natalidade, estes pequenos empreendimentos locais quebram e ocorre um êxodo rural que aumenta o custo de vida nas cidades e deixa o campo desprovido de atividade econômica. Este êxodo rural mais que dobrou entre meados de 1980 e meados de 1990, após a consolidação da política de filho único. O governo comunista da China nunca se preocupou com o sofrimento do próprio povo, com a violação de suas liberdades e com a demolição de seus sonhos. Isso nenhum governo o fez, nenhum governo o fará, em qualquer tempo, em qualquer lugar. Mas quando os desmandos dos burocratas começam a afetar o poderio do próprio Estado, como é o caso da China atualmente, eles recuam alguns passos e muitas vezes são confundidos com libertadores. Aumentar o limite para 3 filhos? A única coisa decente que poderia ser feita é eliminar qualquer controle estatal sobre a vida privada dos cidadãos e liberar o mercado para que os preços se ajustem e a prosperidade aumente, permitindo aos casais chineses ter quantos filhos desejarem, restaurando assim um aspecto positivo de sua cultura, as famílias numerosas que cuidavam privadamente dos seus idosos. Obrigado pela audiência. Este artigo foi escrito e narrado por Paulo Cogos. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone de campainha. Até a próxima!